Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Então vamos dar continuidade aqui a essa série de vídeos que estamos fazendo aqui para dar apoio às aulas de ética para o pessoal aí que está em isolamento. E hoje a gente fala então sobre um dos sistemas éticos mais interessantes, na minha opinião, que foi aquele formulado pelo filósofo Immanuel Kant, né? Kant é considerado o último grande filósofo da modernidade, devido ao fato de ele ter, de certa forma, resolvido, né, um problema no campo da teoria do conhecimento que vinha desde Descartes, passou pelos empiristas, e ele consegue fazer um apanhado geral dessa discussão toda e dar um fechamento a ela. Mas Kant também está ali na vanguarda, né, do iluminismo do século XVIII. Então, boa parte das ideias que irão ser cravadas na sociedade ocidental dali em diante, elas derivam de reflexões de pensadores como o Immanuel Kant. E no campo da ética em específico, eu acredito sim que o Kant as pessoas deveriam conhecer com mais cuidado o que ele propõe nesse sentido. Eu acredito que uma sociedade que fosse um pouco mais kantiana nesse sentido, ela talvez fosse uma sociedade melhor, né? Apesar de que esse termo kantiano, para a gente que estuda filosofia, ele é meio engraçado, porque o Kant era visto como uma pessoa extremamente rígida. Diziam as lendas da cidade que ele vivia até que você poderia arrumar os ponteiros do seu relógio quando você via ele passando pela rua, de tão, enfim, regrado que ele era. E, de fato, a ética kantiana é exatamente isso. Ela é uma ética extremamente rígida, que não permite muitas exceções, se podemos dizer dessa forma. E já vou entender por quê. O primeiro passo, eu acho que é comparar a diferença entre uma ética kantiana com, por exemplo, a ética aristotélica, né? Talvez a teoria ética mais famosa do mundo antigo. A ética aristotélica é o que a gente chama de uma ética teleológica, né? Telos, em grego, significa fim, finalidade. Então, ela é uma ética que ela possui uma finalidade. Qual é a finalidade? No caso, Aristóteles estava preocupado com a finalidade do ser humano, encontrar qual é, né, a finalidade do ser humano, e ele conclui que essa finalidade é a felicidade. Ou seja, todas as vidas humanas, elas, por caminhos diversos, elas tentam o quê? Encontrar a felicidade. Mas o que eu quero, na verdade, é ser rico. Ok, isso quer ser rico, mas para encontrar a felicidade, a riqueza não é um fim em si mesma, ela é um meio para você chegar na felicidade. Enfim, e portanto as ações dentro da teoria ética de Aristóteles, elas são meios para você atingir um determinado fim. Já na teoria kantiana, a gente tem uma ética que é denominada como deontológica. O que isso quer dizer? Numa ética deontológica, a ação ela tem que ser um fim em si mesma. Então, a gente não está preocupado com a finalidade da ação, a gente está preocupado com a ação em si. Então, sempre pense nisso. Ó. No campo da moral, lembrando que a moral, né, é o campo das decisões, é o campo das ações, você vai ter o quê? Uma ação e muitas vezes um resultado, ou uma consequência dessa ação. Aristóteles estava mais preocupado com a consequência, né, que a consequência te levasse sempre à felicidade. Kant não está tão preocupado com isso. A preocupação do Kant não é necessariamente alcançar a felicidade, porque às vezes algumas decisões que a gente tem que tomar, elas não vão nos tornar mais felizes, porém elas são as decisões certas. Então aqui a ação ela é mais importante do que a consequência dela. Então a gente pode dizer que a ética kantiana ela é uma ética do dever, no sentido de que é uma teoria que mostra que o mais importante para a tua decisão é você respeitar o dever, é você agir em respeito à norma moral, ok? Não apenas obedecê-la cegamente, mas compreendê-la porque ela existe e agir em nome dela, né? Mesmo que ela possa trazer uma consequência negativa para você, e depois vocês vão entender como que isso é possível. Vamos fazer aqui a distinção entre 4 tipos de ações ou atitudes que uma pessoa pode ter, né, no campo das decisões morais. Você tem uma categoria de ações ou atos que seriam aqueles que a gente poderia dizer que são atos imorais, né, que vão contra a moral, ou seja, um ato contra o dever. Uma pessoa que vai lá e viola um dever. Por exemplo, alguém que vai lá e comete um crime. Ela sabe que é um crime e vai lá e comete um roubo, por exemplo, né? Então esse é um tipo de ação possível. Tem outras ações que elas estão de acordo com o dever, só que a pessoa faz aquilo porque ela espera receber alguma recompensa. Então, imagine assim, uma pessoa, por exemplo, que
bom, a maior parte das nossas ações são assim, uma pessoa, por exemplo, que está estudando porque ela está estudando muito porque ela quer entrar numa faculdade, ela quer entrar numa universidade, ou uma pessoa que trabalha muito para conseguir um retorno financeiro com isso. Boa parte das nossas ações são desse segundo tipo. Terceiro tipo, são as ações que estão de acordo com o dever, mas que a gente faz elas para evitar algum tipo de penalidade. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que diminui a velocidade do carro que ela está dirigindo para evitar de levar uma multa. Então, ela faz uma coisa que é certa, mas ela está fazendo o que é certo para evitar de ser punida, tá? Então, até agora a gente falou de 3 tipos. Primeiro tipo, a pessoa que faz uma coisa errada. Segundo tipo, a pessoa que faz uma coisa certa porque ela vai ser recompensada por isso, ou ela espera ser recompensada. Terceiro tipo, o tipo de uma pessoa que faz o que é certo para evitar ser punido. E o quarto tipo de ação seria o quê? A pessoa que faz aquilo que está de acordo com o dever, independente da recompensa ou mesmo dela ser punida por isso. Porque é possível, como eu já falei antes, uma pessoa fazer o que é certo e mesmo assim ela ser punida. Imagine, por exemplo, a situação de uma pessoa, né, durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, uma pessoa, por exemplo, que estivesse escondendo, né, um judeu refugiado na sua casa. Então, digamos, ela está fazendo aquilo que é certo, ela está preservando uma vida, né, diante de um genocídio. Porém, se ela fosse descoberta, ela poderia, né, até mesmo ela perder a sua vida, poderia sofrer uma consequência muito, muito grave. Mas mesmo assim, essa pessoa aqui hipotética que eu estou falando, ela optou por fazer o que é certo, independente dela ser recompensada ou de ser punida. Não importa, ela fez o que é certo, e é isso que o Kant está preocupado aqui. Esse tipo de atitude que eu falei agora, né, esse quarto tipo de atitude, é o que seria de fato a atitude correta do ponto de vista moral, né? Então nós temos o quê? Nós temos aqui uma ética, uma teoria que está demonstrando que o melhor princípio para você agir moralmente é o respeito ao dever, é você fazer o que é certo, independente, né, de você ser recompensado ou de você sofrer algum dano por isso. Então o Kant ele vai demonstrar que as nossas ações elas podem ser ordenadas por meio do que ele chama de imperativos. Aqui a palavra imperativo ela é um sinônimo de um mandamento, de uma ordem. Só que ele está falando de mandamentos que nós aplicamos a nós mesmos, né? Você, enquanto indivíduo, você coloca uma regra para si mesmo. E ele diz que tem 2 tipos de mandamentos desse tipo, 2 tipos de imperativo. Um chamado imperativo hipotético, o outro categórico. Os nomes são meio confusos, assim, para você entender a diferença, eu acho que é mais fácil entender pela definição do que é cada um. O que é o imperativo hipotético? É um mandamento que você cria para si mesmo, no qual você decide fazer o que é certo para atingir um resultado específico, né? Mais ou menos aquele segundo tipo de ação que a gente tinha falado agora há pouco. Então a pessoa que vai lá vai se aplicar muito no estudo para ela poder entrar em uma universidade, por exemplo. Porém, um outro tipo de imperativo, de mandamento, é a pessoa que coloca uma regra para si mesma de fazer o que é certo, independentemente dos resultados, que seria aquele quarto tipo de ação que a gente falou lá atrás. Eles chamam isso de imperativo categórico. Tem 2 formas de você compreender isso. Ó. Você sempre tratar as pessoas como fins e não como meios. Como assim? Tratar uma pessoa como... Vamos pensar o contrário primeiro, né? O que é tratar uma pessoa como meio? É quando você se relaciona com uma pessoa porque você espera algo em troca. Você espera ser recompensado de alguma forma. Então, por exemplo, eu sou só amigo daquela pessoa porque ele me diverte, porque ele me faz rir. Então, quando eu estou com aquela pessoa, eu me sinto bem. Esse tipo de relação é uma relação onde você está tratando a pessoa como um meio, né? Você se relaciona com ela, por quê? Porque você se diverte. Então você está mais preocupado com o resultado que você tem na relação do que com a relação em si, né? Ou, eu sou amigo de fulano porque ele paga lanche para mim no intervalo. Eu sou amigo de ciclano porque ele me chama para ir na casa dele jogar o videogame dele. Então, esses tipos de relações, você está tratando a pessoa como se fosse, então, um meio para você conseguir um resultado a partir disso, né? E o imperativo categórico, ele é uma ordem que te diz para fazer o contrário. É você tratar as pessoas como um fim e não como um meio. Ou seja, eu me relaciono com as pessoas pelo simples fato dela ser um ser humano também, dela merecer respeito assim como eu mereço. Então, eu não tenho que usá-la para atingir outros objetivos, ok? E uma outra forma de entender o imperativo, e essa é a mais importante de todas, eu acho que o ponto crucial aqui da discussão toda é agir de tal modo que a sua ação possa se tornar uma lei universal. Então,
Você tem que agir de uma forma que a sua decisão ela possa ser uma decisão que fosse tomada por qualquer pessoa. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem prático e bem fácil de entender. Até um exemplo, assim, uma coisa que eu passei por isso, eu passei por essa reflexão também. A nossa lei, ela não permite, por exemplo, que uma pessoa consuma bebida alcoólica e ela dirija depois disso, né? Então, não vou ser hipócrita e falar que isso nunca aconteceu, né? Isso já aconteceu comigo. Mas o que eu pensava, o que eu acredito que muitas pessoas pensam? Que elas pensam da seguinte forma: eu estou no controle da situação. Eu sei que dentro dos meus limites, se eu tomei aqui, por exemplo, um chopp, uma bebida alcoólica, assim, uma quantidade pequena, eu não vou cometer nenhum acidente. Eu acredito que, né, eu estou dentro das minhas capacidades, então eu não vou arriscar a vida de ninguém. Só que quando eu ajo dessa forma, eu não estou respeitando aqui o chamado imperativo categórico. Porque o que ele diz? Eu tenho que agir de tal forma que a minha decisão ela seja uma decisão que qualquer outra pessoa poderia tomar também. Ou seja, qualquer outra pessoa nas mesmas condições que eu, tomando, por exemplo, digamos que fosse, né, um copo de cerveja, por exemplo, qualquer outra pessoa que estivesse consumindo um copo de bebida alcoólica e dirigisse, ela estaria em pleno domínio do seu automóvel? Ela pode atestar com toda certeza de que ela não vai cometer, né, algum deslize? Não, simplesmente a resposta é não. Então, se eu não tenho como generalizar essa decisão, significa que eu não posso fazer. E quando eu me dei conta disso, quando eu comecei a pensar que dessa forma, né, de como essa decisão ela tem que ser uma decisão em honra ao dever, eu percebi que quando você decide se impor uma regra como essa, um mandamento como esse, por conta própria, isso é muito mais firme do que uma pressão externa, como, por exemplo, o medo de ser punido com uma multa, com prisão, algo do tipo assim. Por isso que eu falei que a teoria kantiana, eu acredito que ela é uma teoria que ela ajuda a tornar os indivíduos melhores, né? Ela ajudaria a tornar a sociedade melhor. Se as pessoas fizessem o que é correto, fizessem o que é o bem, o correto, não por medo de serem punidas, não por medo de que, enfim, elas possam pegar uma multa, ser presas, algo do tipo assim, mas por ela compreender que aquela decisão, ela não pode ser uma decisão universalizável. Ela compreender que aquilo que ela está fazendo, por mais que ela ache que ela controla a situação, outras pessoas não iriam controlar. Isso quer dizer que a ação ela é errada por definição. Então eu acredito que se todo mundo pensasse nesses termos, a gente teria sim uma sociedade muito melhor, né? Então fiquem com essa ideia aí do filósofo Kant e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.